Muitas vezes eu fico pensando até onde é que vai a falta de respeito e compreensão das pessoas. Porque, por exemplo, a internet eu tenho a sensação que as pessoas não sabem usar até hoje. Elas não entenderam o poder e o motivo dela existir até hoje. Usam de uma maneira completamente deturpada e numa falta de respeito mesmo. Como se o mundo que elas vivem, as ideias que elas têm, fosse o ideal. Só que cada um cada um tem uma cabeça, cada um tem umas coisas, tem suas coisas a se pensar e a se acreditar. E aí, eu vou te dar um exemplo de uma banda que eu gosto muito. Eu não vou falar o nome dela, mas vai ficar fácil de saber. Que eles têm nas letras dele uma pauta muito interessante, que é o antirracismo. E ótimo, acho muito massa, né? Já fui em show, pra mim é um dos melhores shows que eu já vi deles. Mas eu vou te contar, eu vejo o perfil deles no Instagram, por exemplo, e aí eles pegam um assunto aleatório. E aí eles pegam um assunto aleatório e tentam imputar racismo naquilo ali. Eles vão pegando temas assim, notícias, e vai botando e transforma o perfil deles no Instagram, a temática deles, só nisso, sabe? Só nisso. E começa a avacalhar. Você vê problema em tudo, é muito diferente de você lutar por algo. É muito diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí o que a gente vai ter que fazer? Porque a gente assiste filme, série, escuta música, joga jogos, gosta de assistir esportes, futebol, segue pessoas, celebridades, artistas, atletas. Como é que a gente vai entrar na cabeça de cada um pra saber tudo que o cara segue? Pra saber se o cara ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele gosta da comida que eu gosto ou não. Tipo assim, dane-se essas coisas. Pra mim, dane-se. É impossível. É impossível. Por exemplo, eu tenho algumas tatuagens aqui em homenagem a bandas. Aqui uma, aqui outra que foi a primeira, uma frase que é de uma música. E aí eu tenho tatuado aqui. Tem como eu saber todas as ideias que passam na cabeça de cada integrante, de cada pessoa, cada funcionário, cada pessoa envolvida na banda, saber se cada um deles não faz algo de errado, não comete crimes? Tem como eu saber disso? Não tem, é impossível. E aí, claro, isso é mais um motivo pra gente não idolatrar ninguém, não ser um idólatra, idiota, imbecil. Mas seguir o trabalho, gostar do trabalho. E aí um ou outro, eles até endossam isso, essa questão de que eles acham que a gente tem que entrar na mente deles para saber todas as opiniões deles. Quando você vê alguém, por exemplo, vou dar um exemplo, você vê alguém no Instagram que fala, olha, vou dar um exemplo, eu sou de esquerda, e se você não seguir as pautas de esquerda, você mesmo não precisa nem me seguir mais, não. Então são desse jeito. Então tem alguns que agem dessa maneira. Não, se você não acreditar nas coisas que eu acredito, você não precisa nem me seguir. Eu já ouvi muitos falar isso. Se você não acreditar nas coisas que eu acredito, você pode deixar de me seguir, que eu não quero você aqui não. Então a ignorância é muito grande. Eu vou ter que entrar na mente do cara pra saber tudo que ele faz, tudo que ele segue. Que negócio absurdo. Que negócio absurdo. Sendo que na vida mesmo, o importante são coisas mínimas e que não é muito difícil de fazer. É ser honesto, não roubar ninguém, não tirar nada de ninguém, não fazer nada de errado pra ninguém. Essas coisas não é muito difícil de fazer, não.
o resto, em quem o cara vota, se ele acha bom ou acha ruim um comediante ser preso por comédia, né? Que até isso virou torcida organizada, até nesse ponto a gente chegou. Então os caras dividem, ó, desse lado aqui é os que gostam do cara, desse lado aqui é dos que não gostam. Um gosta nem desgosta. Eu falei em outro vídeo também sobre o Léo Lins. Não gosta nem desgosta. Eu não acompanho ele, eu não vejo as piadas dele. E eu acho que eu tenho o direito de não ter opinião sobre isso. Eu acho que eu tenho o direito de não ter opinião sobre isso. De não querer ter uma opinião sobre a piada dele. Até porque nesse assunto mesmo, a única opinião que eu tenho é que ele não pode ser calado. Isso é um absurdo, isso é censura. Isso não pode ficar na mão. Não é um poder que pode ficar na mão de político, tá? Senão daqui a pouco estão mandando prender, mandando soltar por qualquer coisa que a gente fala. Isso daí já aconteceu no passado. E tem pessoa viva até hoje, né, que sabe e lembra do que aconteceu, né? Então a gente vai voltar a isso. Então a opinião que eu tenho sobre esse caso aí é que o cara ele não pode ser calado. Ele não pode ser calado porque ele tá no ambiente dele de trabalho. Ele não tá chegando na rua e tirando uma onda com a deficiência de alguém. Ele não tá indo na rua e falando da característica de alguém. Não, ele tá lá no ambiente de comédia pra fazer isso. Funkeiro que fala que ele tá de putaria, ele tá lá no show dele. Tá no ambiente dele pra fazer isso. Mesma coisa, do mesmo jeito. E eu odeio funk. Odeio. Não suporto a batida, não suporto a letra. Não suporto a postura desses caras. Não suporto nada que eles falam. Só que quem que sou eu pra falar pra eles não fazerem isso? Quem que sou eu? Eu posso até no meu íntimo pensar assim, pelo menos o cara sendo preso, ele vai... Os outros vão ficar com medo de continuar cantando funk. Mas eu pensar assim tá errado também. Não posso pensar dessa maneira. Tem que pensar que a liberdade de expressão ela não pode ser seletiva. Tem essa não tem limite não. Até porque não é falado diretamente. Pô, mas o cara tá ofendendo tal classe, ele não pode fazer isso. Ele não tá falando diretamente pra alguém. Ele não tá chegando em alguém e falando. Ele tá lá no ambiente expressando a arte dele. E cabe a quem estiver ouvindo interpretar. Mas aí tá o grande problema também, né? Como é que a gente vai ficar esperando interpretação de brasileiro do QI 83 médio? O povo não sabe votar, não é analfabeto funcional, né? Lê um texto e não entende. Escuta o cara falando e não entende o que ele tá falando. É um povo que bebe, sai na rua, bebe, esbarra no outro cara e quer dar tiro nele, quer sair na porrada. É um povo que não respeita a mulher do próximo. A mulher tá comprometida com o cara, vem o cara querer dar em cima da mulher. O brasileiro, ele é assim. O bostileiro, ele é assim. Desde criança. Eu vi tanta coisa que se eu fosse um bostileiro, ou seja, eu tive oportunidade de ser um bostileiro muitas vezes. De muitas coisas que eu vi. Eu tive a oportunidade de entrar em briga que eu não precisava entrar e realmente não entrei. Porque eu sei que isso é uma idiotice. Tive a oportunidade de entrar em merdas na vida. Em coisa que não leva a nada. Em coisa infantil. Em coisa que é só de ego. Que é de adulto que nunca virou adulto de verdade. Um eterno adolescente. É isso.
O povo brasileiro, ele é isso. Eu não sei como é que tá lá fora. Eu não sei como que tá lá fora, no mundo inteiro, essas questões de política, de ser tão dividido assim. Se, assim, mas eu acho que é tudo ferrado mesmo, não é só aqui não. A diferença é que aqui é muito fácil de manipular, eu acho, sabe? É um povo que não se blinda. O brasileiro, ele é um povo que não se blinda. Ele deixa o político entrar na cabeça dele, dividir, fazer panelinha, sabe? Botar cada um contra o outro. Você abre um post nas redes sociais, por exemplo, se ele tiver um alcance muito grande ali, qualquer coisa, de qualquer tema. Você abre um perfil do Instagram lá, tem um post qualquer, não importa o tema. Se esse post alcançar 100 pessoas que seja pra cima, já começa um tumulto de gente colocando política nisso. De um lado chamando o outro de bolsominion, o outro chamando o outro de burro de jumento, né, de comunista. E às vezes, situação que nem tem nada daquilo. Se você é um cara são, você percebe que não tem nada a ver. Estão falando de coisas completamente nada a ver com o tema. Tá muito complicado, tá realmente um negócio que não tem explicação. A gente vai ter que fazer o quê? Parar de consumir entretenimento, se isolar? Não sei. Às vezes eu tenho uma hora que eu penso, será que se eu deletar todas as redes sociais por um mês, todas assim, é só Instagram que eu uso, é o Instagram e os vídeos que eu gravo pra cá, pro YouTube, é só isso. Aí às vezes eu penso, será que se eu deletar tudo por um mês, pelo menos, eu vou voltar mais animado, mais tranquilo? Mas aí como é que faz isso também, né? Porque se tornou uma prisão. Quem que fica longe de olhar as notícias? Você não olha as notícias por jornal, por televisão mais, como passado. Você olha pelas páginas do Instagram. Todo mundo. Então como que eu vou conseguir fazer isso? Ficar ali um tempo, um mês. Tem hora que eu penso nisso. Ficou um mês sem entrar no Instagram. Tal. E o pior é que aí eu fico até sem tema pra falar. Como eu quero levar o canal a sério, quero fazer mais vídeos. Se eu tomo uma atitude dessa, eu fico até sem tema pra falar. Aí é complicado também. Mas fazer o que, né? É tentar conviver mais um dia nesse país aí.